Olá, bom dia. Hoje eu vou fazer a leitura de um trecho do terceiro capítulo do livro O Cordeiro e a sua Ordem Sacerdotal. Cordeiro, o que quer dizer patriarca de uma família sacerdotal? Agora, não sei se fui eu que senti ou se mudou o clima mesmo, mas fui tomado por uma sensação de conflito, soberba, rebelião, ódio, guerra, destruição, morte, perigo, decepção, falsidade e desconfiança. Essa sensação me fazia mal, era como uma fumaça com um fedor terrível que não permite respirar. Como se eu tivesse caído numa fossa e eu estivesse me afogando na pior imundícia. Eu sentia ânsia de vômito, eu me sentia cercado, sendo vigiado pelos mais maus esperando acabar comigo. Eu me arrependi de ter feito a minha indagação, mas agora já era tarde demais. Se eu soubesse, agora só me restava prestar atenção à resposta do cordeiro. Ele falou com muita seriedade. O meu sacerdócio faz parte da essência do meu pai. Ele é amor e o seu amado é o objeto desse amor. Há muito tempo houve uma rebelião que resultou na perdição de seres lindíssimos que assistiam à glória, à formosura e à majestade do único Deus. Eles o rejeitaram como Deus e se rebelaram contra o governo dele. Tudo foi feito por Deus e nele todas as coisas subsistem. Eles se separaram de Deus e começaram a viver uma dimensão para a qual não foram criados, uma existência sem Deus. Com o tempo, viram que uma vida sem Deus é conhecer tudo o que Deus não é. Deus é amor. Ao se rebelar contra Deus, esses seres conheceram o ódio. Deus é a verdade. Ao se rebelar contra Deus, esses seres conheceram a falsidade e, consequentemente, a desconfiança, insegurança e a decepção. É como frio e trevas no natural. Timóteo, frio e trevas, na verdade, nem existem. Frio é o resultado da retirada de calor. Trevas é o resultado da retirada da luz. Cada estado é um resultado da ausência de calor e luz. A sensação que passas é o resultado da ausência de Deus. Estes seres antes angelicais passaram a viver numa dimensão separados de Deus e, com o passar do tempo, conheceram uma existência totalmente corrupta e inóspita para qualquer um deles. O maioral de todos esses seres iniciou a rebelião. Uma vez que ele e o terço que se rebelou com ele se encontraram na dimensão sem Deus, ele usurpou da autoridade para governar nesta dimensão sem Deus. O seu governo se revelou ser absolutamente corrupto e cruel. Incapaz de governar como Deus, ele se revelou tirano, ditatorial e insuportável. Imediatamente, eu compreendia os meus sentimentos de inocência e ingenuidade do último encontro. Com a assimilação das vergonhas, eu as tinha perdido. Ao mesmo tempo, fiquei anestesiado com o horror da separação de Deus que eu vivia. Agora, vivificado, a inocência e a ingenuidade foram restauradas e eu era sensível ao horror que é existir sem Deus. Sem o Cordeiro, eu creio que eu suportava todos estes sentimentos ruins. Agora, isso é insuportável. E o Cordeiro continuou. O ser amado foi criado em Deus também. Conhecia o que era perfeito, lindo, absoluto e inabalável. Infelizmente, assim como alguns seres celestiais, o ser amado rejeitou Deus como Deus e se rebelou contra o seu governo absoluto e inabalável. O ser amado se assemelhou aos seres que já existiam nessa dimensão sem Deus. Se tornou tão corrupto, tão cruel e tão insuportável. Assim, iniciou o Império das Trevas, uma dimensão de existência sem Deus. E agora os que existem nessa dimensão agem contra Deus. Esse é o resultado da ausência de paz, conflito e oposição. O meu sacerdócio existe por causa do amor do Pai pelo ser amado. Em decorrência de um conflito gerado pela rebelião, o ser amado foi separado de nós. Para desfazer a separação e reconciliar as duas partes, foi necessário alguém que agisse como mediador. O mediador representa as duas partes para resolver o conflito, retificando a ofensa, estabelecendo a paz e restaurando a união entre as partes.
Quando as duas partes são humanas, o processo de reconciliação pode se iniciar a partir de qualquer uma das partes. Mas o conflito que eu vim mediar é o conflito entre a humanidade e Deus, seu Criador. A vergonha do ser amado é a rebelião que cometeu contra o seu Criador, conforme o que seu Criador o havia prevenido. A rebelião deixou o ser amado com sequelas, não porque o Criador se ofendeu, e sim porque o ser amado escolheu viver uma existência sem Deus. Até então, o ser amado tinha sua existência em Deus, como um peixe na água, a água dá vida para o peixe. Ele foi criado para viver nela. Ele dá mobilidade para ele, gerando todas as condições para o motivo existencial dele. Tudo o que ele precisa para a sua existência e sobrevivência está nela. Ele não sabe disso, não tem consciência disso. Ela é o habitat natural dele, pois ele nasceu nela. Ele não tem experiência em outro habitat. Ele não sabe o que é respirar ar, nem o que é trepar árvores, nem o que é rastejar. Peixe se move na água, como a ave voa no céu. Tirar o peixe da água é dar uma sentença de morte, ele morre fora dela. Ele descobre que é peixe, ele conscientiza-se da sua peixice nesse momento, pois percebe que fora dela ele morre. Com o ser amado também é assim, criado à imagem e semelhança do seu Criador, não conhecia uma existência sem Deus, ou sendo contrário a ele. Ele foi criado para viver em Deus como peixe na água e águia no céu. A decisão de ser contrário a Deus levou o ser amado a um ambiente para o qual ele não foi criado, semelhante a um peixe tirado da água. O ser amado passou a conhecer coisas que não lhes era natural. Infidelidade, traição, preocupação, tristeza, ódio, angústia, doença, enfermidade, morte, mentira, opressão, tirania. Escuridão é o resultado da retirada de luz. Frio é o resultado da retirada de calor. Inferno é o resultado da retirada de Deus. Eu vim da parte de Deus, sou a imagem do Deus invisível, e em mim está a glória do unigênito do Pai. Eu vim para reconciliar a criação ao seu Criador. Um beijo grande. Tchau, tchau.